quiser. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la. Pode sentar em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa pessoa que está nos acompanhando também através do culto online, que Deus abençoe a vida dela e de quem mais estiver com ela assistindo e for assistir este culto, que eu tenho certeza que será abençoado. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Eu quero dar para vocês uma palavra que o Senhor Deus me deu, em nome de Jesus. E semana passada eu falei sobre humildade, sobre você se humilhar. Eu falei sobre a pessoa ter, a humildade de espírito. Garanti que nós estaríamos dando sequência nisso ao decorrer, mas nós vamos mudar um pouco. Nós vamos falar sobre algo que Deus me mostrou de ontem para cá. Na verdade, desde quinta-feira que Deus vem falando comigo nessa palavra aqui, Então eu quero dividir com vocês aqui. E desde quinta-feira que Deus vem falando comigo, que Deus vem me mostrando a palavra dele e vem confirmando. Então, para certeza de que hoje ele tem isso para falar com você, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86. O versículo que nós vamos ler é o versículo 10 do Salmo 86. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já é batizado nas águas aqui, levanta a mão. Em nome de Jesus. Quem não é, hoje é a sua oportunidade. E talvez pode ser das oportunidades que você tem recebido de Deus a última. Então, que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, pois depois dessa reunião, a piscina está montada na parte superior da igreja. E quem tiver o chamado, quem tiver o desejo, eu estarei pronto para batizar. É o último batismo do ano. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Salmos, capítulo 86. Então você que é novo na igreja aí, que não se batizou, não deixe passar o ano para poder se batizar. Se batize agora em nome de Jesus, porque essa oportunidade pode ser a última. Salmos, capítulo 86, no versículo 10. O que nós vamos falar hoje, pastor? Nós vamos falar das maravilhas de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus capaz de fazer maravilhas. E a Bíblia diz que Ele faz maravilhas extraordinárias. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus, Ele está pronto para fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Quem crê, diga glória a Jesus. Só que tem pessoa que Deus não pode fazer na vida dela uma maravilha. Por quê, pastor? Porque há pessoas que pararam, há pessoas que caíram no comodismo, há pessoas que estão no falso entendimento. Não é nem comodismo, não é nem porque ela parou, talvez é até mesmo o falso entendimento. E qual é o falso entendimento, pastor? Que ela acha que esperar no Senhor é fazer isso aqui, cruzar os braços e se plantar num lugar como um pé de coco e passar frio, passar calor, passar noite, passar dia, passar inverno e passar verão ali, sem mudar. E é errado, porque o termo esperar no Senhor quer dizer deixar que o Senhor faça a obra. Não é que você tem que sentar e se acomodar, achando que Deus vai fazer tudo por você. Isso é errado. E quantas são as pessoas que têm esse entendimento de que eu não preciso fazer nada, é Deus que faz tudo? Quantas pessoas têm esse falso entendimento de que elas têm que cruzar os braços e deixar Deus agir? Não é assim. A Bíblia diz que tudo que se fez foi feito por Ele, e todas as coisas se faz, também se faz para
Ele. Mas veja que esperar no Senhor não é cruzar os braços e deixar o mundo acabar. Esperar no Senhor, irmão, é agir com confiança de que Deus está naquele propósito, realizando o impossível. Diga glória a Deus. Abençoando, abrindo portas, fazendo maravilhas. Diga amém, Jesus. Então tem muitas pessoas que o problema delas é esse. Às vezes é o falso entendimento. Outras não é o falso entendimento. Repito. Outras é porque se acomodaram mesmo. A pessoa acomodada é aquela pessoa que já se convenceu, que já aceitou dentro de si a situação do jeito que está. É a pessoa fraca. A pessoa acomodada, ela é fraca. Há pessoas que para elas não tem mais jeito de mudança. E aí elas se acomodaram, ou seja, aceitaram a situação do jeito que está. Irmãos, nós tivemos o Natal recentemente. E eu liguei para uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu amo, né, de todo o meu coração. E eu quase não tenho falado com essa pessoa, né? Eu não tenho tido um convívio direto com essa pessoa. Então, o tempo que eu falo com essa pessoa, muitas vezes é pelo telefone. Mas toda vez que eu ligo para essa pessoa ela reclama da vida. Ela queixa da vida, que a vida é ruim, que a vida não presta, que ela não sabe porque que a vida não acaba logo. E essa pessoa, ela acha que ela tem razões para reclamar da vida. Por quê? Porque essa pessoa, há 4 anos atrás, teve um AVC. E esse AVC trouxe para a vida dessa pessoa danos, no qual, falando fisicamente, né? Essa pessoa, ela hoje não tem mais a sua coordenação motora, ela já não anda, ela já não dirige, ela já não trabalha, ela já não tem mais as suas condições de antigamente, que é fazer as obras que fazia. Enfim, nesses 4 anos, essa pessoa foi perdendo. E essa pessoa se julga uma pessoa totalmente incapaz agora. Ele se julga incapaz. Agora presta atenção no que eu estou falando. Ele, nem os médicos julgam ele incapaz. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido, que para tudo nessa vida tem um jeito. Para tudo se dá um jeito. E eu estava vendo assim vídeos, você coloca assim, coisas incríveis e inimagináveis. Eu estava vendo um cachorro que nasceu com uma deficiência. Qualquer um olharia para aquele animal e falava, tem que matar. Não vai sobreviver, porque um animal precisa do quê? Das 4 patinhas para sobreviver, para andar, para caçar, para comer. Ele precisa. Ele não tem como nem usar os seus instintos desse jeito. Mas um cidadão foi lá e adaptou uma cadeirinha de roda para o cachorro. Uma coisa incrível e inimaginável. Quem vai imaginar de fazer uma cadeira de roda para o cachorro? Mas alguém imaginou. Alguém olhou e falou, eu vou resolver o problema desse cachorrinho. Alguém pensou, eu vou dar vida para esse cachorrinho, vou deixar ele viver. Eu vou fazer esse cachorrinho ter uma vida, eu vou cuidar dele como se fosse um cachorrinho normal. E ele tem lá, amarra nele lá e ele puxa, parece um boizinho andando. Ele vai com as patinhas da frente, corre, brinca. É um cachorro saudável, perfeito, só que nasceu com essa deficiência, sem as patinhas de trás. Procura no YouTube que você vai ver. É uma daquelas raças pequenininha, que ele tem a carinha bem enrugadinha, cara de bravo. E o que acontece? Ele vive uma vida normal. Mas tem pessoa, irmão, eu não estou fazendo comparação de ser humano a cachorro não, mas eu estou querendo dizer para você que para tudo nessa vida tem um jeito e dá-se jeito para tudo. Tem pessoa que abandonou a vida, já deixou de crer que pode. Por quê, pastor? Por causa das situações que tem enfrentado, por causa das lutas que tem passado. E aí a pessoa, ela desanima, aí a pessoa, irmão, ela vai e faz isso, ó, cruza os braços. Aí a pessoa vai e faz isso, irmão, senta, estaciona. Só que cada vez que você para, cada vez que você cruza os braços, cada vez que você estaciona, você perde. Por quê, pastor? Porque quando você para, o tempo não para para você, o tempo continua.
o tempo está o tempo todo em progresso. Ele passa. O tempo não para ninguém. Eu tenho ensinado isso. E tem pessoas que pararam, simplesmente pararam. E nesses dias, Deus vem me mostrando. Porque quando eu liguei para esse cidadão, que teve esse AVC há 4 anos atrás, e eu falei para ele, liguei para desejar um Feliz Natal, para dar a ele uma bênção. E quando eu comecei a falar com ele, mas me deu um desânimo, me deu tristeza, que eu até quis desligar o telefone, porque não dava para conversar, ele não me deixava falar. Eu comecei assim, e aí, como é que tá? Não tá nada bem, estou levando, estou vivendo do jeito que Deus quer, bravo. Aí eu respondi para ele, você não está vivendo do jeito que Deus quer, porque o que Deus quer é muito mais do que isso que você está vivendo. Falei, Deus quer que você tenha vida, Deus quer que você tenha felicidade, Deus quer que você tenha vontade, Deus quer que você tenha prazer, Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Ele falou, eu não espero mais nada de Deus, eu não espero mais nada dessa vida. Por quê? Ele não anda, ele não faz mais o que tinha prazer de fazer, para ele então a vida acabou. E ele falou, eu estou levando, vivendo, empurrando com a barriga, eu estou esperando a morte, ela não vem para mim. Ele está pedindo o que, igreja? A morte. Mas deixa eu te contar um pouquinho mais desse cidadão. 4 anos atrás, quando ele teve um AVC, ele foi avisado pelo médico. Ele teve um primeiro sintoma, um sinal de AVC, ele foi no médico, foi socorrido, o médico falou, olha, você está tendo um princípio de AVC, você deve cuidar da sua saúde, você deve cuidar de você, porque se você continuar levando a vida do jeito que está, porque é uma pessoa com 60 e lá vai fumaça de anos, nunca foi ao médico, nunca fez um exame de sangue para saber como está a glicose, como que está o colesterol, como que está, se tem algum problema hormonal, nunca foi lá tirar uma pressão, não sabe de nada, vive a vida como se ele fosse uma máquina e ele nunca vai quebrar. E aí ele viveu assim, todo desregrado, comendo de tudo que pode, fazendo tudo que acha que é certo, vivendo de qualquer jeito. Aí o médico falou, ó, cuida, em outras palavras, ó, corta o açúcar, corta a gordura, começa a praticar exercício, porque tem gente, irmão, que trabalha em serviço pesado, ele acha que isso já é um exercício, isso é um desgaste. Exercício é diferente. Eu já te contei que eu tenho um tio meu, que ele é pedreiro, ele fala, rapaz, eu faço mais exercício que você. Eu mandei um vídeo para ele, eu correndo, eu até parei, vou voltar a correr agora. Fala a Deus, né? Eu mandei um vídeo para ele, eu correndo, ele falou assim, isso aí qualquer um faz, eu quero ver você vir aqui, ó, cavar broca que nem eu cavo, eu quero ver você carregar lata de concreto nas costas, eu quero ver você subir escada com saco de cimento na cabeça, isso é que é exercício, academia melhor do que essa não tem. Eu falei, isso não é academia, isso aí é acabando com a saúde que você tem, não é, porque é diferente. E aí o que acontece? Tem gente que acha que não precisa, irmão. E ele não fez nada disso, e foi vivendo, ele teve um segundo princípio, ainda não foi o AVC. Aí o médico falou, ó, a boca dele entortou, ele ficou no médico, o médico deu medicamento, o médico falou, rapaz, se você não cuidar, o próximo que você ter, você pode morrer, e o próximo que você ter, se você não morrer, você fica paralítico numa cadeira de rodas, você fica travado, a coisa é séria, você está brincando. Continuou, irmão, não passou muito tempo, ele teve um outro, já mais forte, que adormeceu todo um lado dele e ele perdeu o movimento, levou para lá, não foi a boca que entortou agora, foi um lado inteiro. Aí levou lá para o hospital, a emergência, o médico deixou ele lá internado 1 semana, ele ficou bom, só que o médico passou para ele agora remédio, falou, agora você vai ter que tomar esse remédio, até eu dizer contrário. E ele saiu andando, falando, dizia que estava só sentindo um peso no corpo, mas saiu bem do hospital. O médico
O médico não proibiu ele trabalhar nada, mas falou: você vai viver a vida, só que você vai tomar o remédio, vai fazer a coisa certa. E ele saiu. Naquele mesmo mês, ele teve outro, mas agora não teve jeito. Foi 4. E nesse 4º AVC que ele teve, aí já deu complicação, porque aí ele já não estava mais mexendo, aí ele já não conseguiu mais ter o equilíbrio, e ficou internado vários dias, e o médico falou para ele que ele estava em risco e talvez uma cirurgia. Enfim, Deus foi dando vitória, não precisou fazer a cirurgia. Aí você vê como Deus é com ele, e como Deus tem um plano na vida dele, porque ele já poderia ter morrido no primeiro, e na verdade não precisava nem ter tido um AVC para morrer, porque para morrer basta estar vivo. Se Deus quiser te levar agora, Ele leva. Ele tira o sopro de vida de você, do mesmo jeito que Ele te deu vida soprando, Ele pode fazer tirar, e a pessoa também cai, morre, acabou. Tem gente que morre engasgado, tem gente que morre de susto, cai, morre duro. Tem gente que deita para dormir, espreguiça lá e não acorda mais. Tem gente que morre dando risada. Põe na internet para você ver mortes súbitas, de repente. Eu vi várias pessoas apresentando programa de televisão, está lá o repórter, de repente o repórter foi pendendo, buf, caiu, morreu. Então para morrer basta estar o que, igreja? E ele teve 4 AVC e não morreu. Então o que isso quer dizer? Que Deus tem na vida dele o quê? Um plano. Deus tem uma obra, não é hora dele. Só que nessa 4ª vez que ele teve esse AVC, o médico foi lá e falou para ele: além do remédio, você vai ter que entrar num tratamento, você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que passar com a fono, você vai ter que se recuperar dessa maneira. É um tratamento, pode levar 1 ano, pode levar 6 meses, pode levar 3 meses, não tem tempo determinado, vai depender de você. Mas o médico falou para ele: o seu caso é reversível, dá para quebrar isso, dá para voltar à vida normal, dá. Mas ele deixou, irmão, porque ele não quis a fisioterapia, ele não quis fazer o tratamento que precisava, ele não quis fazer o acompanhamento que era necessário. Então, por escolha da pessoa, ela sofre. O que ele quis, pastor? Ele quis cruzar os braços, ele quis a morte. Só que já fazem 4 anos e a morte não veio para ele. E eu falei para ele: você fala que quer morrer, mas você vai viver 100 anos. E ele amaldiçoou a vida que tem, porque ele não tem mais as condições que tinha antes. Ele já está indo para os 80 anos já, mas totalmente lúcido, totalmente sóbrio. Mas se ele fosse uma pessoa esforçada, se ele fosse uma pessoa dedicada, se ele fosse uma pessoa com vontade, ele sairia dessa. Porque tem gente, irmão, que teve AVC grave, do nível mais grave que tem, e a pessoa sobreviveu. Tem pessoa que anda se arrastando, você vê que a pessoa ela se arrasta, tem dificuldade, mas ela não se entrega, e trabalha, e corre atrás, e vive. E por incrível que pareça, irmão, ele não tem nenhum movimento impedido pela doença. Ele tem hoje, os nervos estão atrofiados, endurecidos, porque ele parou, não quis tratar, e com isso o tempo passou, ele envelheceu. Então o que acontece? Ele sofre hoje mais pela idade do que por causa da doença. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu falei para ele, falei: você tem que querer viver. E eu falei para ele, eu falei: porque se Jesus quisesse que você morresse, você já tinha morrido lá atrás. Não é Deus que colocou isso aí em você, isso é uma situação que você está passando. Só que você é uma pessoa fraca. Você é uma pessoa que quando enfrenta um problema, você desiste, você abre mão. Mas como você, tem um monte de gente que quando vê a tempestade, quando vê a dificuldade, se entrega. E é Deus falando, irmão. E aí eu não sei se você já ouviu, é um bordão, é uma expressão, eu mesmo já falei aqui, mas isso não é tão comum no meu ministério mais hoje, eu já não uso mais tanto essa frase. Mas teve um período da minha vida
no meu ministério, que eu preguei isso constantemente, várias vezes, que enquanto eu dou um passo, Deus faz o que, igreja? Maravilhas. Vários pastores pregam isso, não é um versículo bíblico, mas de Salmos 86 e de Salmos 40, tira-se essa base, que enquanto eu dou um passo, Deus vai na frente fazendo o que, igreja? Maravilhas. E Deus faz. Só que Deus não pode fazer maravilhas na vida da pessoa que o quê? Que parou. Deus não pode fazer maravilhas na vida da pessoa que cruzou os braços. Deus não pode fazer maravilhas na vida da pessoa que se assentou, que se acomodou. Então, irmão, eu tenho que entender que se eu quero Deus fazendo maravilhas, eu tenho que aprender que eu tenho que o que, igreja? Dar o que? Passos. Ainda que seja de um em um, mas eu tenho que dar passos. Se eu não tiver condições de correr, tudo bem. Ainda que eu ande a passos de tartaruga, mas eu estou andando. E enquanto eu estou dando o meu passinho de tartaruga, Deus está fazendo na minha vida o que, igreja? Bem forte, Deus está fazendo o que, igreja? Mas Ele não pode fazer nada na sua vida se você parar. Se você cruzar os seus braços, se você se acomodar, se você se acovardar. Olha o que diz Salmos 86, versículo 10: porque tu és grande, diga, Deus é grande, porque tu és grande, e Ele faz o que, igreja? Ele é bem forte, e operas o que? Deus faz maravilha. Deus faz mais do que você pensa. Deus faz mais do que você pode contar, do que você pode imaginar. Ele é Deus. E esse Deus, irmão, Ele não envelheceu, Ele não empobreceu. Esse Deus não faliu. Tudo pode mudar, as coisas mudam com o tempo. Eu estava falando com as pessoas de manhã, o tempo, ele traz mudança. Eu estava com um irmão meu, e eu vi um pneu na rua. Pneu de carro. Quantos anos você tem, Bruno? Quantos? 15 anos. Você nunca brincou dessa brincadeira que eu vou falar aqui agora. Quantos anos você tem, Jonathan? 15 também? Você também nunca brincou, tenho certeza disso. E você? 15? Vocês são tudo da mesma idade, hein? Joga no mesmo time, mesma escola. Hã? E você do lado aí? 12. São quase da mesma idade. Quando eu tinha essa idade aí, eu já estava já bem rapaz, não estava mais brincando com essas coisas. Mas quando eu tinha meus 9, 10, 11, 12 anos, eu ainda brincava. E tinha uma brincadeira, irmão, que a gente fazia quando a gente achava pneu velho. A gente pegava o pneu, pegava um cabo de vassoura de um lado, um cabo de vassoura do outro, e colocava dentro. Estou ensinando, tá? Aprende essa brincadeira. Colocava o cabo de vassoura aqui, ó, e saía que nem um louco na rua, pra lá e pra cá com o pneu. Quem já brincou disso aqui? Tinha hora que o pau travava, irmão, você rodava por cima do pneu, o pneu passava por cima de você, você levantava, capotei da moto, pegava de novo, e saía. Brincadeira de antigamente. É ou não é, pessoal? Sim ou não? O tempo passou, irmão. Fala para um menino desse se ele vai brincar, se ele tem coragem de sair sem camisa, de calção feito de calça jeans, descalço, cabelo despenteado. Vou trazer uma foto minha na idade para vocês verem o que era. Aí, irmão, com um pneu, com um cabo de vassoura na rua, que nada. Um menino desse hoje, o negócio dele é o celular. Aí ele coloca a foto no celular, não é? Tira foto. O negócio dele, irmão, é o skate, é a bicicleta moderna, não é? Como é o nome daquele lá? Snowboard, que chama? Como é que fala? Não sei nem falar. Aquele que você sobe em cima, ele vai igual aquele que o cara tem no shopping. Hã? A brincadeira deles é diferente, o brinquedo deles é caro. Pois é. Então, a brincadeira deles é cara, a nossa era barata. Na nossa época, irmão, o que a gente fazia?
catava um vidrinho daqueles perfume Avanço. Quem lembra do perfume Avanço? Como é que é o Axe, né? Aquele pretinho. Tinha o Tabu também, aquele era uma desgraça. Aquele Tabu branco da tampinha rosa, lembra? Fazia. Não era assim? Aí subia aquele cheiro miserável. A gente cortava aquele vidrinho, cortava assim e fazia um ganchinho assim, ó. Colocava uma vareta, pegava, ia lá num pé de árvore, arrancava uma vareta, e aí pegava um pedaço de mangueira e fazia uma rodinha assim com ela, ó, e colocava naquele vidrinho de perfume e saía que nem um louco empurrando assim, ó. Quem levasse mais longe ganhava. Brincava disso. Tudo isso, a irmã está lembrando ali, né? Então o que acontece? Hoje não, o tempo mudou, as brincadeiras são outras, as roupas são outras, os costumes são outros. Hoje a minha filha tem 7 anos, você chega lá e fala para ela: o que você quer ganhar de presente? Sabe o que ela pediu para mim de presente? Um iPhone 12. Eu falei: nem sei o que é isso, nem existe, porque ela vê na televisão, ela vê os vídeos, ela quer, ela não vai ter, porque querer não é poder. Mas para você entender, irmão, que mudou, o tempo muda as pessoas, o tempo muda, pessoas mudam com o tempo, pessoas mudam, a fisionomia vai mudando. Tem gente que lá atrás era magro, hoje está gordo. Tem gente que já foi gordo lá atrás e hoje está como? Magro. Tem gente que começou gordo e ainda continua gordo. Não mudou nada, né? Mas muda, cai o cabelo, é verdade, cai o cabelo. Muda, o tempo muda as coisas. Irmão, o tempo mudou o Caleb por fora, mas o tempo não pôde mudar o Caleb por dentro. Porque quando o Caleb foi visitar a terra, que ele espiou a terra, ele tinha 45 anos de idade, ele era jovem. E o que acontece, irmãos? O Caleb, ele estava animado. Quando ele voltou, que ele viu aquele cacho de uva do tamanho de um homem, era tão pesado que a Bíblia diz que um homem só não podia carregar. Foi necessário colocar numa vara e jogar nas costas 2 homens para carregar, de tão pesado que era. Imagina o Caleb com 45 anos, garotão, com aquela força total dele, chegando, colocando o cacho de uva. Tá aí o fruto. O Caleb todo durinho, porque ele era jovem, todo musculoso, cabelinho preto que alumiava. Caleb não tinha ruga, Caleb não tinha voz embargada, porque a idade vai fazendo isso, não vai? Sim ou não? Ela vai fazendo, a idade ela vai trazendo essa mudança, o tempo vai passando e vai havendo, vai ocorrendo, ocorre. E o Caleb, irmão, ele todo garotão, todo esbelto, sem barriga, tanquinho, um guerreiro, um soldado, parecia um atleta. E aí ele chega e fala: ó, Deus quiser, Deus vai nos dar essa terra, vamos lá animosamente que a gente vai vencer. Ele estava cheio de vontade. Vamos lá, Josué, vamos lá, Moisés, vamos, povo de Deus, Deus é com a gente. Só que o povo foi obstinado, o povo foi rebelde, você conhece a história. E o povo entristeceu a Deus. Deus falou: ó, enquanto essa geração não passar, quando tiver gente vivo dessa geração aí, vocês não vão entrar na terra, salvo Josué e Caleb, enquanto não morrer o último. E aí, irmãos, passou 40 anos, o tempo passou, passou ou não passou? Mas Caleb continuou garoto, com o peitoral estufado, músculo esticado. O tempo passou, não passou? Ele tinha 85, ele já estava velho. E aí o que acontece? Não era mais garoto como antes. Com certeza já deveria ter tido uma mudança na voz. Talvez a quantidade de cabelo já não era mais a mesma. A barriga já não era mais a barriga de tanquinho. Talvez já era a barriga, a lá pastor Maico, buchudinho. Talvez Caleb já tinha umas rugas. Talvez o cabelo não caiu, mas ficou branco. Não é verdade? O tempo passou para ele. O Caleb envelheceu, e a velhice de Caleb era notória, era visível. Tanto que o Josué olhou para ele no dia de conquistar a terra, falou: Caleb,
Podia ter falado assim: ô velhinho, pega leve, hein? Você está de idade já, hein, rapaz? Nós não somos mais os mesmos garotos de antigamente, ô Caleb. O Caleb falou: opa, ô Josué, fica calmo aí. Não se engana não. O tempo pode ter passado, algumas coisas podem ter mudado, mas a minha fé, a minha força é a mesma, se não maior do que a que eu tinha antes. Diga glória a Deus. Em outras palavras, irmão, o tempo passou, e que mais? Quando eles foram visitar a terra, eles tinham inimigos fortes lá. Deus não entrou na terra e destruiu os inimigos. Eles continuaram lá se multiplicando. Passado 40 anos, os inimigos eram mais fortes. Os inimigos eram em número maior. E tem mais, eles tinham mais experiência de guerra ainda. Então quer dizer, o inimigo ele evoluiu nesses 40 anos, mas nem isso foi suficiente para fazer o Caleb se acovardar e não conquistar o que era dele. E o nosso problema, irmãos, é esse. Porque devido às situações que vão acontecendo, as coisas que vão surgindo, nós olhamos e vamos nos dando por vencidos. Ontem, quando eu estava vindo na rodovia, choveu aqui, não choveu, pessoal? Mas você tinha que ver a chuva que deu ali na região de Santa Bárbara do Oeste. Ali não foi chuva, ali foi tempestade. E eu peguei aquele trecho da Bandeirantes, quando você sai da Washington Luiz, que entra na Bandeirantes, e eu vim sentido Campinas, e quando foi chegando ali naquela altura de Santa Bárbara do Oeste, antes do pedágio, irmão, estava assim, uma retona assim, estava tudo limpo, mas o tempo fechado lá na frente. Falei, vai estar chovendo lá na frente, mas não deu outra. Eu sempre tenho essas experiências na pista. E aí quando estou indo, estava andando na velocidade da rodovia 120, 125, tal, e vai, de repente, irmão, do nada, uma chuva, mas uma tempestade. Eu liguei o limpador do carro no máximo e não dava conta. O carro começou a ficar sem estabilidade, eu diminuí, um monte de carro parando, mas naquela hora Deus falando comigo. Olha para você ver como Deus é. Começou a chuva, e quando eu senti que a coisa começou a engrossar mesmo, quis me dar uma sensação estranha, a Luna já falou, para o carro, encosta. Pensa que manda em mim, né? E eu fingia que nem ouvi ela. Para o carro, Maico, encosta, vamos esperar passar. Para aí, ó, debaixo de uma ponte. Tinha uma ponte e tinha um monte de carro parado no acostamento. Só que eu acho muito perigoso parar na rodovia, ainda mais chovendo. E aí o que acontece? Dentro do meu coração veio, não para, segue. Aí eu falei, não vou parar não, vou seguir. Liguei os 4 piscas e tô indo, irmão. Só que estava chovendo tanto que eu não conseguia passar de 60 por hora. Eu estava de 60 para baixo, numa rodovia. Então você imagina a chuva como não estava. Só que enquanto eu estava dentro da chuva, Deus estava falando comigo, por isso que eu não parei. Porque Deus que mandou eu continuar. Aí o meu irmão também estava comigo, falei, agora vai atrasar tudo, nós vamos chegar tão cedo lá. E aí Deus pegando a fala deles todos e falando comigo. E aí Deus estava me mostrando, irmão, confirmando, que enquanto eu dou um passo, o Senhor faz o quê? Aí Deus me mostrou, irmão, que eu não tenho que me preocupar em correr. Se eu não posso correr, eu não preciso correr. Só que Deus me mostrou que o que eu não posso fazer é em nenhum momento, por causa da dificuldade, o quê? Parar. Porque quem para, perde. Quem para, fica para trás. Então ainda que você prossiga mais lentamente, ó, passinho de tartaruga, é um dia para dar um passo, não tem problema, mas você deu um passo. E o que você tem que entender é que enquanto você dá um passo, Deus opera grandes maravilhas. Diga glória a Deus. Mas o problema é que você viu a chuva e você, vixe, tem que parar. Para que a tempestade, para que vai dar prejuízo, para porque vai acabar o mundo. Vai acabar se você parar. Você não tem que ter medo da tempestade se Deus está com você dentro dela. Você não tem que ter medo da tempestade se Deus está com você dentro dela. Diga amém. E
E quando a tempestade vier, irmão, invoca Deus. Coloca os teus planos nas mãos de Deus. Porque se você colocar nas mãos de Deus, tudo vai dar o que, igreja? Certo. Eu estava falando para esse cidadão, falei, rapaz, para com isso, vive. Nessa mesma semana, essa que passou agora, eu estava assistindo um vídeo, e nele um testemunho, e mostrava um senhor de 70 anos. Então você imagina a fisionomia de uma pessoa de 70 anos, que uma pessoa que se desgastou na vida, que trabalhou muito, que pegou no pesado. Então quer dizer, você vê que tem ali sequelas daqueles anos duros de trabalho. E o cidadão, ele se aposentou, e aí ele estava dando um testemunho, e ele, no testemunho ele contava assim, que ele se aposentou e ele tinha um sonho, que era fazer uma faculdade, e ele não pôde fazer quando era jovem, não pôde parar de trabalhar, porque tinha que sustentar a família, tinha que ter as responsabilidades dele, tinha que cumprir, e ele não pôde realizar o sonho, então ele não podia parar para estudar. Mas ele planejou assim, quando eu me aposentar, que eu não precisar mais me preocupar com o que comer, aí eu vou correr atrás dos meus sonhos. E ele se aposentou com 60 e poucos anos, e foi fazer a faculdade, e ele estudou economia, e se formou em economia, e depois de formado, com 70 anos de idade, ele investiu, fez uns investimentos, e ele fez um cálculo dos investimentos que ele fez, e ele falou, olha, eu investi, para lucrar o que eu investi, daqui 20 anos, parece loucura, não parece? Um cara com 70 anos, o que ele tinha que estar pensando em fazer? O que é comum para a maioria? Fazer um plano funerário, comprar um jazido, porque biblicamente falando, o homem foi dado direito de viver quantos anos? Qualquer um visão natural pensaria, não, eu estou mais perto da morte do que qualquer outra pessoa, então eu vou ficar de boa aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui vivendo as minhas limitações, porque eu já vivi tudo que tinha que viver, eu já tive a minha vida. E ele falou, não, opa, agora eu vou viver os meus sonhos, eu vivi a minha vida em função de pessoas, agora eu vou viver em função de mim, eu vou viver para mim, eu vou me realizar, eu vou pegar esse tempo que me foi dado, essa oportunidade, e vou viver. E ele se formou, fez os seus investimentos, e ele estava dando testemunho que daqui 20 anos eu vou começar a ter frutos desse investimento. E eu falava, eu vou ter lucro, eu vou ser uma pessoa bem sucedida, eu vou estar rico daqui 20 anos. Ele vai chegar aos 90? Ele vai passar. Por quê, pastor? O senhor é Deus para saber agora? Eu estou falando pelo que a Bíblia diz, se você tiver vontade, você chega a 120, você pode, mas vai depender da sua vontade, da sua perspectiva, da preparação que você está tendo para a sua vida. E tem gente que chegou, irmão, a certa altura da vida, e está se preparando para morrer, está se preparando para se entregar, e ele não, ele está buscando os sonhos dele. Ele não está olhando para a idade, ele não está olhando para o corpo dele, ele não está olhando porque as pessoas estão falando, porque o que deve ter de pessoa falando, você é louco, você é maluco de fazer uma coisa dessa, de pensar desse jeito. Ele não está nem aí com o que os outros pensam, ele não está nem aí com o que os outros falam, ele não está nem aí com nada, ele está pensando nele, e ele está certo ou ele está errado? Ele está certo, porque se tem uma coisa que você vai descobrir na velhice, que as pessoas não têm amor pelo próximo, porque na velhice você precisa de amparo, e Davi viu isso e falou, Deus, na minha velhice não me desampara. Quando você fica velho e limitado, você vê a falta de amor nas pessoas, a falta de respeito. Então ele fez certo, ele pensou nele, eu vou viver os meus sonhos, e investiu nele.
Por quê, pastor? Porque ele crê no Deus que ele serve, ele sabe que o Deus que está com ele é poderoso para fazer maravilhas e grandes, diga glória a Deus. Dá uma olhada em Salmos capítulo 40, versículo 5. Olha o que diz Salmos. Você precisa despertar, meu irmão. Essa palavra que Deus está te dando hoje é para você se levantar. Tem gente que o que paralisou ele não foi um AVC não. Tem gente que fisicamente falando ele está perfeito, ele tem 2 braços, tem 2 pernas, mas ele está paralisado moralmente, ele está paralisado espiritualmente. Ele sofreu um baque tão grande na parte moral, né? Ele foi traído, ele foi enganado, e a queda foi tão grande que ele caiu, se machucou, e ele está paralisado, ele não se levantou mais. Ele tem medo de investir, de tomar um outro tombo, ele tem medo de confiar e se enganar de novo. Ele tem medo de começar e dar tudo errado mais uma vez. Aí ele pensa, se for para passar tudo aquilo novo, se for ter que passar tudo aquilo mais uma vez, e ele não se levanta. Aí ele senta e fala assim, não, agora eu estou esperando em quem? No Senhor. Tem um caso na Bíblia, de um cidadão que falou, vou esperar. E ele esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 1 década. Veio alguém? 2 décadas, 20 anos. Veio alguém? 3. Veio alguém? Ele já estava completando a 4ª, já estava no 38º. Aí Jesus veio. Aí veio alguém. Vocês lembram do paralítico do tanque de Betesda? Aí Jesus veio. Ô pobrezinho, deixa eu te levantar, vem cá, com todo cuidado, com zelo. Deixa eu colocar o paralítico de pé. Vamos lá, põe a cadeira de roda. Pedro, pega desse lado. Ô João, pega desse outro. Tiago, vai Tiago, fica de coca aí, sem uma cadeira para ele. Jesus fez isso? Nem encostou a mão nele. Falou, o que você está fazendo aí? Falou, eu estou aqui esperando alguém que possa me pegar no colo, que possa me levar até as águas quando o anjo desce e agita ela, porque eu quero ser curado, eu tenho o sonho de ser curado. Jesus olhou para ele, nem colocou a mão, hein? Falou, rapaz, levanta e anda. O que faltava para esse homem, igreja? Fé? Não, porque ele que levantou e andou. O que faltava para esse homem? Ser santo? Não. O que faltava para o homem que tinha fé, que era santo e que cria em Deus? Faltava o que, igreja? Faltava o que, igreja? Atitude. O que falta para você hoje? O que te falta hoje? Será que não é o mesmo? Será que você não caiu no comodismo? Será que você não está naquela situação onde você está esperando em Deus? Esperando que Deus faça um milagre, esperando que Deus faça uma maravilha, mas para Deus fazer maravilhas, você precisa fazer o quê? E que eu falei agora há pouco, qual é o bordão? Que você tem que sair daqui com isso no coração, igreja. Enquanto eu dou o quê? Ainda que seja de tartaruga, mas Deus está fazendo maravilhas. Se puder correr, melhor ainda. Mas se não puder, não fica se achando menos do que alguém. Vá na sua condição, vá no seu ritmo, mas não pare, porque enquanto você anda, Deus faz maravilhas. Diga glória a Deus. Falta atitude. Olha aqui Salmos capítulo 40, versículo 5. Vamos lá. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens o quê? Operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem o que, igreja? Contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los,
mas são mais do que pode se contar. Diga glória a Deus. Irmão, quando você acha que acabou, Deus vai te mostrar que tem muito ainda. Quando você acha que você tem que se preparar para o fim, Deus vai te mostrar que você pode viver mais o dobro do que já viveu. Eu estou com 70, pastor, eu já caí os dentes da boca tudo, eu já estou com os cabelos tudo caindo, tudo branco, a pele já está toda flácida, pastor, eu já não tenho mais o equilíbrio, já treme, se eu ver eu não consigo, é natural isso aqui. E o que isso tem a ver com a sua vitória? Deus não mudou, Ele ainda pode fazer coisa grande. O Abraão, com 125 anos, ele casou com uma mulher chamada Quetura, e ele teve mais filhos com essa mulher. O Abraão, que com 100 anos olhava para Sara e falava: tadinha dela, se eu der um espirro ela adoece. Ô pobre de mim, Abraão, 100 anos já tomei corcundazinho, eu não aguento nem andar, tem que andar com a varinha assim, porque eu estou fraco. Ele não tinha mais prazer na mulher dele. Um dia Deus visitou a tenda dele, colocou uma unção na vida dele. Daquele dia em diante Abraão viveu, irmão. De 100 ele chegou a 100 e lá vai pancada de anos. Ele ainda teve até mais do que um dia sonhou ter. Ele nunca imaginou casar com outra mulher, ele nunca imaginou se deitar e ter filhos com outra mulher, mas ele teve, e com a bênção de Deus. 175 anos. Então, para você entender que Deus, Ele quer fazer mais do que você pede, mais do que você precisa, diga glória a Deus. Só que Deus depende. Que palavra forte, pastor. Deus depende? Sim. Do que Deus depende, pastor? Que você faça a sua parte, porque a dele Ele já fez. E às vezes nós não fazemos a nossa parte. Quer ver? Vamos lá para Gênesis capítulo 2, só para você entender, eu já vou terminar. Que existe a parte que é de Deus, mas tem a parte que é minha. Diga: eu tenho que fazer a minha parte. Mas tem que falar com fé, irmão. Faz aí, faz ela com fé, com convicção, assim, ó. Bate assim no peito e fala: eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu fizer a minha parte, Deus vai me abençoar. Porque Deus pode fazer muito mais. Faz a tua parte. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 19, na tradução NTLH. Olha o que diz aqui, ó, nessa tradução. Antes de eu ler, só para você não se perder na leitura. Aqui é o início de tudo. Deus criou o céu, a terra, o mar, o sol, a lua. E Ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E colocou o homem para governar a terra. E o nome do homem que Deus fez era Adão. E aí Deus fez também as ervas, Ele fez os campos, Ele fez tudo, os animais selvagens, as aves dos céus, tudo foi criação de Deus. A parte de criar era de quem? De Deus. Mas a parte de organizar, de cuidar, de dar nome, de administrar, era de quem? Deus já fez a dele. Deus já desenvolveu a bênção. Agora, domine a bênção. Diga glória a Deus. Aí Deus, depois de ter criado os animais, criado tudo, olha o que Deus fala no versículo 19. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem, Adão, para que pusesse o que, a igreja? Nome neles. Deus entregou para Adão os animais e entregou uma lista. Falou: Adão, o número 1, ó, no animal tem um número 1, o número 1 que está lá no animal é o número 1 dessa lista, ó, o 1 lá é o boi, na lista está boi aqui, no outro lá, o 2 é vaca, que é a fêmea do boi. Não foi isso não, foi assim, igreja? Não, Deus entregou na mão dele e falou: ó, tá aí, ó, todos os animais, escolhe o nome. Que trabalheira, hein? Imagina, vaca, boi, girafa, zebra, rinoceronte, elefante, gato, lebre, raposa. Olha quantos bichos estavam ali, hein? Papagaio, periquito, maritaca, tudo falando ao mesmo tempo. E o Adão sozinho no meio de tantos animais,
O Adão sozinho com aquela empreitada de um dia. E Deus falou para ele: põe nome em tudo, hein, Adão? Porque o nome que você colocar, o nome que vai ficar. Para isso, Adão ia precisar de criatividade. Ele ia precisar, irmão, de domínio próprio. Porque imagina, ele está ali, não podia se perder. Imagina, ele não podia colocar nome repetido. Olha só para você ver a tarefa dura que Deus colocou na mão de Adão. E uma tarefa que ele executou. Eu imagino, eu estava falando para as pessoas, no final do dia, quando Adão terminou de colocar nome nos animais, ele estava assim, ó, doidão, de tanto trabalho que ele teve. Porque um animal às vezes é parecido com o outro, é ou não é? Mas o nome não pode ser. E o Adão colocando o nome em cada espécie. E o trabalho, na sua concepção, no seu entendimento, o Adão não ficou sobrecarregado, naturalmente falando? Sim ou não? Porque se tivesse dois para fazer, ó, um coloca o nome e o outro anota. O outro ajuda a pensar, eu pensei em colocar arara. Não, coloca tal nome. Dois pensando é mais fácil. É ou não é, igreja? Sim ou não? Mas ele era só. Mas não é porque ele era só que ele fugiu da responsabilidade dele. E olha o que a Bíblia diz que ele fez. E ele, olha lá, e as aves, e os levou ao homem para que se pusesse o nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem ele deu, ele cumpriu a empreitada. Deus fez a parte dele e o Adão fez a dele. Depois disso, com certeza Deus ficou assistindo lá do céu o Abraão colocar o nome, vendo Adão fazer a obra, e ele viu, irmão, que aquilo foi pesado. Irmão, quando Deus perceber, quando Deus vê que é hora de colocar alguém para te abençoar, Ele vai colocar. E o que acontece? Deus vendo o trabalho que o Adão teve, olha o que Deus pensou e fez, no versículo 20. E ele pôs os nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas, olha agora, para Adão não se achava uma ajudadora, que fosse como a sua outra o quê? Metade. Olha o 21 agora. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no que, igreja? Deus fez o Adão dormir. E o Adão estava lá e de repente o Adão encostou lá numa árvore lá e foi deitando, deitou e dormiu um sono profundo. Aí que tem uma revelação agora, que enquanto você descansa, Deus ainda continua fazendo maravilha. Descansar é uma coisa e parar é outra. O descanso ele é válido, Deus ele aceita, o próprio Deus descansou. Só que tem pessoa que não está descansando, tem pessoa que estacionou mesmo, parou. E o Adão, ele simplesmente caiu num sono. E quando ele caiu num sono, olha lá, enquanto ele dormia, olha o que Deus fez. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele o que, igreja? O que Deus fez no Adão? Ele abriu a carne de Adão, você está lendo aí. E ele pegou uma costela do Adão, arrancou a costela do Adão. Aí ele fechou a carne de novo. E aí ele pegou daquela costela e ele fez o quê? O que Deus criou com aquele pedaço de osso, com a costela? Deus fez o quê? A mulher. Qual era o nome dessa bendita? Como dizia lá a minha avó, qual é o nome da dita cuja? Qual era o nome dela? Eva. Foi uma criação perfeita, Eva. É Eva que se corrompeu depois, mas ela foi a criação perfeita, porque Deus fez ela da melhor forma que Ele podia fazer para dar para o Adão. Agora presta atenção, por que Deus fez a Eva? O verdadeiro sentido da mulher ter sido criada, misericórdia, edita essa parte, senão isso dá processo hoje. Mas biblicamente falando, por que Deus fez a mulher? Porque Ele viu o trabalho que o Adão teve, Ele viu que o Adão não podia levar tudo aquilo só, e Ele viu que o Adão ele seria mais feliz, mais realizado, e seria, vamos dizer assim, mais condecorado, se ele tivesse uma o quê? Ajudadora. Então Deus criou a mulher com o propósito de que, igreja? De que? Ajudar. Elas não gostam que fala isso.
Mas vocês, mulheres, foram criadas com esse propósito de ajudar o marido de vocês. Tanto que a Bíblia diz que quando a mulher ela é sábia, ela faz o que com a casa? A mulher sábia faz o que com a casa? Mas a tola faz o que com a casa? A Eva foi sábia e foi tola. Tem mulher que ela é assim, ela é sábia e é uma bênção. Tem mulher que é tola e infelizmente torna-se um atrapalho, uma maldição na vida da pessoa. Mas enfim, o entendimento aqui é, quando Deus viu que a coisa ficou pesada para o Adão, o que Deus fez? Criou uma ajudadora, alguém para somar. O que isso quer dizer? Qual a revelação disso, pastor? Que na hora que você precisar, pode ter certeza que Deus vai colocar alguém para te abençoar. Agora não para. Eu estou na tempestade, pastor, e agora? Pode ter certeza, se tiver necessidade, Deus vai mandar alguém na tempestade. Quando os discípulos estavam lá dominados pela tempestade, sem condições de ir para frente nem para trás, a Bíblia diz que veio Jesus andando sobre as águas. Deus mandou Jesus na tempestade. Deus levanta alguém, irmão. Deus coloca pessoas na sua vida. Agora você não pode usar as dificuldades, você não pode usar a tempestade, você não pode usar os problemas, você não pode usar as situações que surgiram para colocar como desculpa do seu fracasso. Porque se você não está vencendo, se Deus não está fazendo maravilhas, é só por uma única razão, que é a qual estou pregando hoje. É porque na sua vida você parou. Porque se você estiver andando, ainda que seja passos, repito, hein, de tartaruga, bem lentamente, Deus assim faz maravilhas. Porque a Bíblia diz em Salmo 121, que o Deus que você serve não é um Deus que dorme. O Deus que você serve é um Deus que, quando você estiver diante de um abismo, Ele não deixará você afundar, mas antes Ele colocará o que, igreja? A mão, para que você não caia. E se você caiu, meu irmão, não tenha vergonha, tem que ter orgulho próprio, viu? Não é soberba, é orgulho próprio. Isso você tem que ter. Eu estava falando comigo mesmo, eu tenho que ter um pouco mais disso, de orgulho próprio. O que é isso, pastor? É de não abaixar a cabeça em certas situações. E tem que ter esse orgulho também. Eu caí? Tudo bem, caí, reconheço. Mas não vou ficar aqui me matando, não vou ficar aqui me subjugando porque eu cometi um erro. Não, eu errei, mas não vou errar mais. Eu vou fazer o que a Bíblia diz, eu vou me levantar, eu vou ter com o meu Deus, porque Ele é a minha vitória. E eu caí, o que eu tenho que fazer? Com orgulho, levanta a cabeça, tira a terra, sopra a ferida, está doendo, mas eu tenho orgulho dentro de mim. Eu vou vencer porque Deus me dá vitória. E se eu fiquei para trás porque eu caí, eu não vou parar de correr porque estou dando a corrida por vencido, porque do mesmo jeito que eu caí, lá na frente alguém também cai. E se ele cair, eu passo no lugar dele. Quem está entendendo, diga amém. Eu volto para a minha posição. Então, ainda que eu seja o último, eu não desistirei. Ainda que um corra 200 km por hora e eu seja limitado, eu só corra 10 por hora, mas eu não vou desistir de cruzar a linha de chegada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus. Vou te dizer uma coisa, irmão. O tempo que você passou dormindo, Deus passou trabalhando em seu favor. Se você despertar hoje, você vai ver uma das mais belas criações de Deus na sua vida. Tem uma bênção diante dos teus olhos que você ainda não conseguiu enxergar. Deus vai te dar ela. Vamos orar. Aplauda Jesus bem forte.